Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Que alegria, né? Nós estamos na casa de Deus mais essa noite. Glória a Deus. Só quem ama Jesus pode se assentar. Glória a Deus. Maranata, né? Aguardamos esse dia, meus irmãos. Que dia glorioso será esse, de estarmos para todos sempre com o nosso amado Mestre Jesus Cristo. E nós sabemos, nós temos essa ciência de que estamos realmente vivendo nos últimos dias. Por isso devemos manter as nossas lamparinas acesas e as nossas reservas de óleo em dia, não é verdade? Porque na parábola das 10 virgens nós aprendemos que as 10 estavam no mesmo lugar, mas havia uma diferença entre elas, porque 5 dessas virgens tinham as suas lamparinas, mas não tinham reserva de azeite, e quando elas precisaram, elas não tinham azeite. As outras 5, elas tinham a lamparina e tinham a reserva de azeite. Então, o estar na igreja é ter a lamparina, mas não importa somente o estar na igreja. O importante também é termos a reserva de azeite. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Então, mantenha a sua reserva de azeite em dia. Amém? Glória a Deus. Neste momento nós vamos continuar adorando ao Senhor, agora devolvendo os nossos dízimos, apresentando a Ele as nossas ofertas. Esse é um passo muito importante da adoração. Quando nós obedecemos ao Senhor, o Senhor diz que nós deveríamos adorá-lo em espírito e em verdade. Em espírito é quando nós estamos aqui cantando, exaltando, glorificando, sentindo a sua presença. E em verdade é quando nós estamos praticando aquilo que a palavra de Deus diz. Então agora chegou a hora de nós adorarmos ao Senhor em verdade. Nós não podemos ser adoradores somente de palavras, mas nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Em nome de Jesus. Agora segura na sua mão aí o seu dízimo, a sua oferta. Temos aprendido que os dízimos não são nossos, não devem ser retidos, porque isso não trará bênção sobre a nossa vida. Nós enfrentaremos aí o espírito devorador, de coisas que se perdem, quebram, gastos extras em farmácia e tantas coisas mais. Então, devolvendo os dízimos, Deus, olhando a nossa obediência através da nossa fidelidade, Ele mesmo repreende o espírito devorador. Na vida financeira não adianta orar, na vida financeira não adianta jejuar, na vida financeira não adianta ungir. Somente através da obediência e da fidelidade é que nós repreendemos. Deus repreende através da nossa atitude de obediência e fidelidade o espírito devorador. Tem pessoas também que o diabo coloca em suas mentes que elas não devem semear, porque elas vão perder, vai fazer falta. Nunca pense assim, porque você nunca vai colher se você não semear. Se você semear, você terá a sua colheita. Mas se você não semear, você vai buscar e não achará nada. Por quê? Porque só colhe aquele que planta. Então não deixe que o diabo coloque no seu coração que o semear você está perdendo, vai fazer falta. Deus não fica devendo nada para ninguém. Diga glória a Deus. Eu me lembro sempre, aqui você também que está em casa, essa palavra é para você também. E eu me lembro sempre de uma coisa que aconteceu no início do nosso ministério. A gente trabalhava secularmente e a gente tinha trabalhos nas fazendas, e a gente tinha muitos cultos, a gente não parava durante o final de semana, nossa vida sempre foi muito corrida. E nos finais de semana a gente tinha culto nas fazendas, tinha culto em Mombuca, e a gente buscava os irmãos que eram muito carentes, moravam em casa de barro, e a gente trazia para a igreja. O carro fazia 2, 3 viagens, vinha sobrecarregado de gente, de criança, enfim. E tudo que a gente ganhava, a gente sobrevivia, mas a gente sempre semeou na obra de Deus. E um dia eu me lembro que a gente não tinha dinheiro assim para a gente colocar combustível, a gente tinha só um mínimo para a gente colocar combustível, para ir em outra cidade.
E quando a gente chegou no posto para abastecer, a gente falou, olha, coloca tanto. Aí o moço abriu a tampinha, falou, pastora, não dá para colocar uma gota de álcool, de gasolina. Falei, mas quebrou? A tampinha quebrou? Falei, não, está cheio, está transbordando. Falei, ai meu Deus, glória a Deus, né? Glória a Deus. Então Deus, Ele faz acontecer os milagres quando a gente semeia. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de nós. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então fala comigo assim, eu só vou colher se eu plantar. Amém? E Deus só vai repreender o espírito devorador se eu obedecer no tocante os dízimos e ofertas. Não tem como eu falar para Deus repreender as coisas que eu estou perdendo, as portas que estão fechadas, se eu não estou em fidelidade. É a obediência que abre portas. Leia lá em Deuteronômio 28, Malaquias 3:10, tantos outros versículos. Malaquias 3:8 diz assim, roubará o homem a Deus? Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Então, em nome de Jesus, vamos nos consertar. Estamos no mês de agosto, né? Você que ainda não é dizimista, não é ofertante, você aí de casa que está nos escutando, que não é dizimista e não é ofertante, comece a ser, para você colher as bênçãos de Deus, as bênçãos financeiras sobre a sua vida, e nós aqui também, amém? Nós vamos orar. Você que está em casa, tem aqui o endereço, né? A conta bancária da igreja, está passando aí. Você pode fazer o seu depósito, você pode fazer a transferência, e nós estamos orando, né? Todos os dias, quando a gente olha, pega o extrato, aí você pode dizer, mas Deus está, a pastora não está olhando, o pastor não sabe. Eu não sei, o pastor não sabe, mas há um Deus que tudo vê, e é dele que vem a sua bênção. Então fique em paz, e nós oramos todos os dias pelos dizimistas e ofertantes desta casa, amém? Segure agora o seu melhor, a sua melhor semente. Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Segure também o seu dízimo e vamos adorar ao Senhor. Pai bendito, Deus santo, estamos na tua presença nesta noite, com o nosso coração inteiramente aberto, Senhor, para dar o nosso louvor, o nosso melhor. Mas não queremos ser adoradores apenas de lábios, queremos viver aquilo que nós temos aprendido neste lugar. Senhor dos exércitos, apresentamos diante de Ti agora os nossos dízimos, devolvemos os nossos dízimos, porque eles não são nossos, e apresentamos agora, Senhor, ó Deus, as nossas sementes, as nossas melhores sementes, porque queremos ter, ó Deus, uma ótima colheita. Prospera, Senhor, esse dízimo e esta oferta agora, essa semente de fé, na Tua obra e na vida de cada um de nós, e que possamos desfrutar, e que Isaías 1:19 seja verdade na nossa vida, que o melhor dessa terra nós possamos viver e desfrutar. Que Deuteronômio 28 seja verdade na nossa vida financeira, que sejamos, Senhor, e estejamos por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Nunca permita, Senhor, que falte nada para nós. Antes nos dê em abundância, para que tenhamos a nós e para socorrer ao necessitado. Senhor, o Senhor pode confiar em nós. Enriqueça-nos, dê-nos sementes, porque o Senhor conhece o nosso coração e o Senhor sabe. Quanto mais sementes o Senhor nos der, mais semearemos no Teu reino. Abençoe-nos financeiramente, Senhor. Nós pedimos esta bênção no nome santo, poderoso, maravilhoso e majestoso de nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo, e juntos nós dizemos amém. Glória a Deus. Vem aqui à frente no altar, apresentar diante do Senhor a sua oferta, o seu dízimo, porque é no altar realmente que os milagres acontecem, né? Hoje no culto das 5, o pastor estava compartilhando que os judeus são um povo muito próspero, é um povo muito próspero, né, e abençoado, e eles têm a bênção de Deus sobre a vida deles, porque eles obedecem, né, à palavra de Deus. Então todos aqueles que obedecem à palavra de Deus têm sobre si a bênção de Deus, porque a bênção ela traz, né, a obediência ela traz a bênção. Diga glória a Deus, amém. Então até agora foi de nós para Deus, agora Deus quer falar conosco
Deus tem algo preparado para o nosso coração nesta noite. Então abra o seu coração e vamos receber o pastor aplaudindo bem forte o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz seja convosco, meus irmãos. Paz seja convosco, igreja. Paz seja com você que está participando desse culto online, através do Facebook, do YouTube. Deus abençoe grandemente a sua vida nesta noite, em nome do Senhor. Que o Senhor esteja aí na sua casa, onde você está participando, e que a glória de Deus se manifeste sobre a sua vida. Irmãos, estamos felizes, estamos aqui na presença de Deus, e Deus tem grandes coisas para fazer em nossas vidas essa noite. Você está com o seu coração aberto? Deus tem algo tremendo para derramar sobre as nossas vidas essa noite. Eu estou borbulhando por dentro, que há uma unção tão forte de Deus, que vocês não têm noção. Mas Deus tem algo grande para entregar para todos nós essa noite. Abra sua Bíblia, enquanto os músicos aqui preparam, nós vamos cantar um cântico antes da mensagem. Hoje nós vamos falar que Deus tem uma unção dobrada para derramar sobre as nossas vidas. 2 Reis, capítulo 2. Em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 2. Vamos colocar em pé, né? Em reverência à palavra do Senhor. Hoje é o nosso terceiro culto, irmãos. Olha que bênção. 9 da manhã, 5 da tarde, 7 da noite. O meu desejo é que a gente comece culto 6 da manhã, 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 16 horas, 18 horas e 20 horas. E todos vocês pregando, todos vocês pastores, pastoras, ministrando a palavra do Senhor aqui, em nome de Jesus. Você crê nisso? Deus é poderoso para isso. Preste muita atenção. Não sei se vão colocar aqui a letra, né? Precisaria apagar aqui a luz aqui, né? Do púlpito, para vocês enxergar melhor, você que está sem a Bíblia. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho, repita comigo, no caminho, disse-lhe Elias: fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Repita comigo: não te deixarei ir só. Então foram a Betel, e em Betel os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Só repita isso comigo, diga assim: lá em Betel, os discípulos dos profetas, a escola dos profetas, onde essas pessoas viviam, falaram para Eliseu: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu discipulador, o seu mentor, o seu mestre? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Então ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas, mais uma vez, os discípulos dos profetas em Jericó foram falar com Eliseu e disseram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para o céu o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei. Em seguida Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao rio Jordão. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor por tua vida que não te deixarei só. Então partiram juntos. Repita comigo: oh glória a Deus.
Então partiram juntos. Abra sua mente e o seu coração. Repita novamente essa palavra. Então partiram juntos. Mais uma vez, você que está na sua casa. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância. Repita comigo. 50 discípulos dos profetas ficaram olhando à distância. Então quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão, Elias tirou o manto. Se alguma moça aí, por favor, da coreografia, da Ministério de Dança, puder trazer aqui um lenço para mim, por favor. Então Elias tirou o manto, enrolou-o, e com ele bateu nas águas, e as águas se dividiram, e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, preste atenção agora, depois de atravessar o Jordão, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? O que eu posso fazer por você? Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético, dá-me a unção dobrada que há em você. Disse Elias, seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de ti, terá o que pedir, do contrário não será atendido. De repente, repita mais uma vez, enquanto caminhavam e conversavam. Tem gente que caminha, mas não conversa, né? Tem gente que caminha, mas não está junto, está só físico, está só o corpo, a alma, o coração não está junto. Enquanto eles caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, meu pai. Agora Elias não era mais profeta, não era mais mestre, não era mais mentor, ele era o pai. Tu eras como carro de guerra e cavaleiros de Israel. Então, e quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e rasgou-a no meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do rio. E então, batendo na margem do rio com o manto, perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus Elias? Tendo batido das águas, elas se dividiram e ele atravessou. Repita comigo, diga assim: Deus quer falar comigo nessa noite sobre eu receber uma porção dobrada, uma unção dobrada. Isso é para quem crê, irmãos, para quem acredita, uma unção dobrada. E nós vamos aprender hoje alguns segredos para nós termos essa unção dobrada. Mas antes, vamos cantar, vamos nos esvaziar de nós mesmos. A Bíblia diz que Deus despediu vazio as pessoas ricas, mas encheu de bens os famintos. Eu espero que todos vocês que estão aqui nesta noite estejam famintos de Deus, famintos da presença de Deus, estejam como moribundos, morrendo de fome e de sede, dizendo: Deus, eu quero a tua presença, eu não vivo sem a tua presença, eu desejo a tua presença. Essa é a minha oração e o meu clamor a Deus por sua vida. Vamos adorar a Deus com esse cântico.
Abra o seu coração para Jesus e diga: Deus, eu quero mais de Ti, eu quero mais, a minha alma tem sede de Ti, ó Deus. Agora, hein? Isso, cante. Abre o seu coração. Tenha sede, porque Deus matará a tua sede. Nessa noite, abre os nossos entendimentos, Senhor, fale ao nosso espírito, cerca esse lugar com anjos, e que a tua glória paire sobre as nossas vidas. Deus, que haja um despertar, um desejo, uma sede em nossos corações pela tua presença, Senhor, e que a tua presença possa fazer com que as nossas vidas sejam tão cheias, possam transbordar, traga-nos entendimento, Senhor, desbloqueia a nossa mente, o nosso coração, faz com que entendamos a tua palavra, Senhor, faz com que entendamos o chamado do Senhor para as nossas vidas nessa noite,
em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. A minha vontade era de ficar orando com vocês, de nem pregar hoje, de nem falar nada, porque Deus quer se mover, e Deus vai dar a você o tamanho da sua sede. Existem pessoas que, eu já vi pessoas beber água naqueles copinhos, sabe aqueles copinhos plásticos de café? Eu já vi pessoas beber água ali, e bebe 3, 4, 5 copinhos daquele ali, e está satisfeito. Eu já vi pessoas beber água em copos de plástico, né? Esse copo um pouquinho maior, beber um copo, 2 copos, satisfez, beleza. Eu já vi gente beber água em copos americanos, aqueles copos grandes, e ele está com muita sede, ele bebeu um copo, 2 copos. Eu também vi gente beber água em jarra. Eu não vou colocar no copo, que não vai dar tempo, estou morrendo de sede. Beber na jarra. Aleluia. Mas nessa noite, se você quiser, você não vai beber água em copo, você vai entrar debaixo de uma cachoeira, e você vai receber tudo aquilo que você imagina e aquilo que você não imagina. A Bíblia nos diz que no último dia da festa, lá em João capítulo 7 está escrito isso, Jesus no último dia, no dia mais importante da festa, Jesus subiu ao templo, no lugar mais alto, mais destaque, e ele gritou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Meus irmãos, nessa passagem da Bíblia tão rica, nós poderíamos falar de muitas coisas. Há muitas vertentes aqui. Poderíamos falar do valor do discipulado, da importância do discipulado. Nós poderíamos falar do chamado de Eliseu. Poderíamos enfatizar a importância do chamado, como é que acontece o chamado de Deus na vida de uma pessoa. Nós poderíamos falar sobre a importância do relacionamento entre o discipulador e o discípulo, entre o mentor e o discípulo. Nós poderíamos falar sobre muitas coisas nesse texto aqui, é muito rico esse texto. Mas eu sinto no meu coração de falar nessa noite, e ministrar nessa noite para vocês, acabando de ler essa história linda da Bíblia, eu gostaria de falar com vocês sobre aqueles que querem mais de Deus. Aqueles que querem mais de Deus. Se você observar a vida de Eliseu, ele recebeu um chamado de Deus. Eliseu não era um homem que não fazia nada. Deus não chama ninguém. Deus não chama ninguém que está sem fazer nada. A Bíblia nos diz, cadê aqui ô Luizinho, vem cá, você vai ser pastor, Luizinho, você acredita nisso? Então receba essa palavra profética na tua vida. Tem algum manto aqui? Olha que coisa linda, gente, combina com o pastor, né? Podia ser verde, né? Qual foi o resultado de sábado passado, mês do jogo, alguém sabe? Tudo bem, não vamos estragar a mensagem. A Bíblia nos diz que todos os profetas tinham uma capa, não era uma capa tão bonita como essa, nem vou tentar colocar porque vai dar problema, mas todos os profetas tinham uma capa, e espiritualmente a capa simbolizava a unção. Elias passa num lugar, e passa numa fazenda,
e ele olha um homem, e esse homem estava com a sua junta de bois. Elias não disse nada, ele apenas pegou a sua capa, tirou a capa, colocou, fica tranquilo, Elias colocou a capa em Eliseu, e só disse o seguinte: segue-me. E Elias continuou, e daqui a pouco Eliseu estava do lado dele. A Bíblia diz que Eliseu, antes de ir, falou: profeta, o senhor tem que dar um tempinho para mim aí. Ele chamou todos os seus empregados, todas as pessoas, matou todos os bois. Aí a gente vê o que é um chamado de Deus, né? O chamado de Deus consiste em morte, tem morte envolvida. Ele matou todos os bois, pegou os implementos, né? O arreio que fala, a canga dos bois, todos os implementos, queimou, serviu de churrasco. Ele fez uma churrascada para todo mundo com aqueles bois, e a partir daquele momento ele não tinha mais nada. Por que ele fez isso, pastor? Para ele não ser tentado a voltar atrás. Porque quando uma pessoa tem um chamado de Deus, ele tem que matar alguma coisa da sua vida antiga. Porque se ele não matar, o diabo lá na frente, quando ele passar por alguma dificuldade, o diabo vai falar: ó, você tem uma junta de boi lá atrás, volta lá, volta a ser carpinteiro, pedreiro, engenheiro, médico, volta a ser, deixa eu começar, cabeleireiro, volta a ser fonoaudióloga, volta a ser técnico de som, volta a ser cabeleireira. Aí você vive a sua vida lá, volta a ter um restaurante. Como ele matou tudo, então ele não tinha para onde voltar, então ele tinha que prosseguir. E é interessante, obrigado filho, Deus te abençoe. É interessante que, se você olhar para a vida de Eliseu, Eliseu, ele era um discípulo de Elias, e ele encontrou várias vezes, na caminhada dele, ele encontrou várias vezes aqueles que a Bíblia chama aqui, ó, os discípulos dos profetas. Naquela época existia a escola de profetas, e ele encontrava os discípulos dos profetas lá na escola dos profetas. Por isso que é importante a escola de líderes, né? Ver que tinha a escola de profetas, a escola dos profetas. E quando a gente vê Eliseu e vê os discípulos na escola de profetas, a gente vê dois tipos de gente. Ó, com essa mão não dá para fazer. Quinta-feira eu vou tirar esse negócio aqui. A gente vê dois tipos de pessoas. A gente vê Eliseu e a gente vê os discípulos dos profetas lá da escola de profetas. Porque quando a gente vê Eliseu e aquele monte de gente na escola de profetas, a gente vê dois tipos de pessoas. A gente vê aqueles que têm o conhecimento, aqueles que têm o conhecimento, que estão satisfeitos com o conhecimento. Tanto é verdade que eles sabiam, Deus falou para eles, eles eram profetas, que Elias ia ser levado naquele dia. Mas eles estavam felizes com isso, estavam contentes. Somos discípulos dos profetas, estamos aqui na escola dos profetas, e está bom demais ser discípulo de profeta. Mas Eliseu queria um pouco mais. Então há um grupo de pessoas na igreja, há um grupo de crentes no mundo, há um grupo de pessoas no mundo que são como os discípulos dos profetas. É um bom crente, é um bom frequentador de igreja, ele é um bom músico,
Ele canta, ele vem na igreja todo domingo, mas está bom para ele. Mas há um outro tipo de gente, há um outro tipo de crente, que ele é crente, mas ele fala: eu não quero apenas ficar na escola dos profetas, eu quero mais. Eu quero mais. Gente, vocês têm noção a unção que existia na vida de Elias? A gente vê as histórias, o que Deus fez através da vida de Elias. Não foi Elias que fez isso, foi a unção que existia nele. Tem noção? Um homem que entra na frente do rei e diz para o rei: não chove mais na terra, segundo a minha palavra. E para de chover, 3 anos e meio sem chover. Tem noção que esse Elias é alimentado por corvos, com pães e carne, e ele vive numa caverna, num lugar chamado Querite, que significa cortar. Deus estava trabalhando nele, até Deus falar com ele, que ele ia ser sustentado por uma viúva. Aí ele sai, ele vai, ele pensa que é uma viúva rica, ele vai lá, a viúva é mais pobre do que imagina, está pegando os gravetinhos, o último gravetinho, para fazer o último pãozinho, o último bolinho, para o filho, e pode não ter, acabou tudo. E Elias chega ali, e diz assim: escuta, faz um bolo para mim aí, faz esse pão, esse bolo para mim. A mulher fala: o quê? O meu filho, você, nem sei quem é você. Elias fala assim: eu sou um homem de Deus, faça primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, nunca mais vai faltar farinha na tua panela, nunca mais vai faltar azeite na tua botija, nunca mais vai faltar nada para você. E aquela mulher faz, e quando ela começa a fazer o pão, daqui a pouco a farinha não acaba, daqui a pouco o azeite não acaba, aí no outro dia ela está fazendo, e o azeite não acabou, e Deus vai multiplicando. Aí um dia o filho daquela mulher morre, e aquela mulher olha e fala assim: você veio para minha casa para mostrar os meus pecados. Eliseu falou: dá para mim o seu filho morto. Ele sobe no quarto dele, ele ora, e a Bíblia diz que o filho ressuscita. Ele volta lá embaixo, desce a casa, entrega o filho vivo para a mulher, e a mulher fala: agora, eu desconfiava, eu achava, mas agora eu tenho certeza que você é um homem de Deus. Elias deixou de ser chamado o Elias de Tisbé, que era a cidade que ele era, e passou a ser conhecido como Elias, o homem de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: para você receber esse diploma, esse título de homem de Deus, você tem que passar pelo Querite, você tem que passar pela casa da viúva, você tem que enfrentar, você tem que ser cortado, você tem que ser lapidado, e aí você vai receber uma unção poderosa de Deus. Pastor, o que é preciso para receber mais de Deus? Porque Deus está ansioso, irmãos. Não é a palavra certa, Deus não tem ansiedade, mas vou usar para vocês entenderem. Deus ele quer encher os seus filhos, Ele quer ver seus filhos transbordando, Ele quer ver seus filhos no óleo, Ele quer ver os seus filhos nadando, embriagado do Espírito Santo. Nós estamos vivendo os últimos tempos, e se a Bíblia diz, e é verdade que a Bíblia diz, quando Jesus transformou água em vinho lá na festa em Canaã, Jesus falou que o melhor vinho não é no começo da festa, é no final. O melhor de Deus não é o começo, não foi lá em Pentecostes. O final de Deus, o melhor de Deus será nos nossos dias. Diga glória a Deus, aplauda o Senhor.
Mas quem vai experimentar o melhor de Deus? Não vai ser todo mundo, não vai ser a escola de profetas, não, vai ser aqueles que são os Eliseus. Pastor, o que é preciso? O que é preciso, pastor, para que eu receba uma porção dobrada, uma unção diferenciada de Deus? A primeira coisa, você precisa desejar ficar mais perto de Deus. A gente está muito longe de Deus. Como assim, pastor? A gente está muito longe de Deus, irmãos. Nós muitas vezes nos acostumamos com os nossos arrepios. Sabe aquele arrepio gostoso que a gente sente quando está cantando, orando? Nós nos acostumamos com isso. Quanto tempo faz que você não faz aquela consagração? Não é a consagração, aquela. Quanto tempo faz que você não tem aquela oração? Não é a oração, aquela oração de você se derramar e de você sair do teu quarto e ver uma poça d'água no chão, de lágrimas que você chorou na presença de Deus. Versículo 7, diz a Bíblia: 50 discípulos profetas ficaram olhando à distância. Triste isso, né? Tem gente que gosta de ficar de longe observando. Quando Elias e Eliseus pararam. Há muita gente que fica olhando à distância. Então, se você quer uma porção dobrada de Deus, o primeiro segredo é estar mais perto, é ficar mais perto, é caminhar mais perto. A gente olha na Bíblia que os discípulos dos profetas estavam satisfeitos em ser discípulos dos profetas. A Bíblia nos diz que Pedro, quando Jesus foi preso, ele seguiu Jesus de longe. Eu não tenho tempo para ficar mostrando e abrindo a Bíblia com vocês, porque já são 9h25, mas ele seguia Jesus de longe. E há muitas pessoas que estão seguindo Jesus de longe, porque quem segue de longe não tem compromisso, ou o compromisso é muito pequeno, não tem envolvimento. A Bíblia nos diz que Eliseu, ele ficou perto de Elias, ele ficou perto do fogo, ele ficou perto daquele que iria liberar a unção de Deus na sua vida. Então é muito importante, se você quer uma unção dobrada de Deus para enfrentar esse mundo cheio do Espírito Santo, com fé, com coragem, com ousadia, você tem que estar perto. A segunda coisa, você tem que, além de estar perto, você tem que ir um pouco mais longe, você tem que caminhar um pouco mais. A Bíblia nos diz que Eliseu ouviu de Elias o seguinte: eu preciso ir para Betel. O que significa Betel? Casa de Deus. Fique aqui. Elias fez um teste com Eliseu, foi a prova final. Na minha época, eu tenho 54 anos de idade, na minha época tinha a segunda época, ou o exame, no final do ano, o exame, a gente tem que passar no exame. Elias e Eliseu estavam caminhando já há 10 anos, 10 anos caminhando, mas tinha uma prova final, e Elias precisava saber se Eliseu ia passar nessa prova, nesse exame final. Então ele faz um teste com Eliseu.
Ele diz: eu preciso ir à casa de Deus, eu preciso ir a Betel. Fique aqui. O que Eliseu disse? Não fico não, não vou ficar não, de jeito nenhum, eu vou com o Senhor. E a Bíblia diz que ele foi até Betel. Existem muitas pessoas que eles iniciam uma caminhada e vão até Betel, mas param em Betel. Quando eles chegam em Betel, os discípulos dos profetas estão lá e falam: ó, você está sabendo que o seu mestre vai ser levado hoje? Eu estou sabendo. Vocês não falam nada não, fica tranquilo. Em outras palavras, os discípulos dos profetas falaram para ele o seguinte: ô Eliseu, fica aqui, acabou. Elias vai ser levado para o céu hoje. Fica aqui com a gente. De repente surge Elias, fala assim: ô Elias, ô Eliseu, eu preciso ir até Jericó. Jericó significa aprender a derrubar muralhas, aprender a vencer muralhas. Os discípulos dos profetas falaram assim: fica aqui, Eliseu, fica aqui, Deus vai levar o seu mestre hoje. Eliseu falou: não vou ficar não. Vocês percebem que Eliseu foi um pouco mais longe, ele caminhou um pouco mais. Os discípulos dos profetas ficaram, mas Eliseu caminhou. Vai chegar um momento na sua vida, meu irmão, escute o que eu vou te dizer, e eu digo isso pelo Espírito Santo de Deus, que você vai ter que tomar uma decisão de parar onde você está, ou continuar caminhando e ir um pouco mais longe, um pouco mais fundo. Ele chega lá. Quando ele chega lá em Jericó, onde ele ia aprender como derrubar muralhas, como vencer obstáculos, ele encontra os outros discípulos dos profetas. Lá também tinha escola de profetas. O pessoal da escola de profetas fala para ele: ó, hoje o seu mestre vai ser levado. Você sabia disso, né, Eliseu? Eliseu falou: eu estou sabendo. Daqui a pouco chega Elias e faz o terceiro teste. Ô Eliseu, é o seguinte, ó, fica aqui, nós estamos aqui em Jericó, eu tenho que ir lá no Jordão. Eliseu falou: não vou, não fico não, eu vou com o Senhor. Os discípulos dos profetas: fica aqui, Eliseu, está tudo certo, já é hoje, o último dia, acabou. Eu vou. E a Bíblia diz que eles foram até o Jordão, e isso é profético. Escute o que eu vou dizer para vocês. Vamos imaginar que todos nós estamos aqui. Elias, quando ele chega no Jordão com Eliseu, a Bíblia diz que Elias pega a capa dele e bate no rio. Quando ele bateu no rio, o rio abriu. Eliseu foi lá do outro lado do rio. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: você tem que ir do outro lado. Você tem que atravessar o Jordão. Se você quer a unção de Deus, você tem que atravessar o Jordão, você tem que ir do outro lado. A Bíblia diz que eles foram do outro lado e eles voltaram. E quando Elias viu que Eliseu estava determinado, que ele tinha passado no teste, Elias faz a pergunta-chave: Eliseu, o que você viu em mim? Eliseu, o que você viu em mim? Em outras palavras, Eliseu, você tem sido um discípulo leal, você tem sido um discípulo fiel, você está sempre do meu lado, você foi diferente daquele discípulo que eu tinha. Quando eu caí em depressão, ele me abandonou lá na estrada lá, e eu fui caminho de um dia, ele me deixou lá, nunca mais ele me procurou, nunca mais eu vi ele, mas você nunca me abandonou.
Eliseu, Deus vai me levar hoje, e eu quero dar algo para você, eu quero te recompensar pela tua fidelidade, pela tua lealdade, pelo teu companheirismo. O que você quer? Eliseu entra no terceiro estágio. Qual é o primeiro estágio mesmo, irmãos? Qual é a primeira coisa que nós precisamos fazer para nós termos uma unção dobrada? Repita comigo: eu preciso ficar mais perto. A segunda, eu preciso ir um pouco mais longe. E a terceira, eu preciso querer um pouco mais. Eliseu falou assim: Senhor, Eliseu, é o seguinte, Elias, é o seguinte, eu admiro o Senhor. Um discípulo de verdade, ele admira o seu discipulador, ele honra o seu discipulador. Repita comigo: eu sempre vou ter a unção que eu respeito. Fala, eu sempre vou receber a unção que eu admiro. Eliseu admirava Elias. Elias está velhinho, e Eliseu fala assim: Elias, meu Senhor, o Senhor é um homem de Deus. Quando eu matei minha junta de boi, quando o Senhor colocou aquela capa nas minhas costas, eu senti um peso espiritual muito grande, e eu senti que Deus me chamou, e a decisão que eu fiz por Deus foi séria. Eu admiro o Senhor, Deus usa o Senhor tem uma unção sobrenatural. Como é bonito quando um discípulo olha para o seu pastor, para o seu líder, e fala: há uma unção na sua vida. O Senhor tem uma unção, e o meu pedido para o Senhor é o seguinte: eu quero a unção que o Senhor tem, mas eu quero 2 vezes mais. Eu quero dobrada. Olha que ousadia, irmãos. Mas ele não queria dobrada para ser maior que Elias, não. Ele queria dobrada porque ele admirava, ele amava Elias, ele admirava o poder de Deus em Elias, ele admirava como Deus agia na vida de Elias, e ele falava: não, eu quero que Deus age na minha vida 2 vezes mais do que ele agia na vida de Elias. E Elias falou o seguinte para ele: olha, você pediu uma coisa difícil. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: a salvação é de graça, você não precisa pagar pela salvação, preço Jesus pagou. Agora, a unção tem um preço. A unção tem um preço. Tem o preço da renúncia, tem o preço da oração, tem o preço das pressões, tem o preço das perseguições. Vocês percebem, irmãos, abrindo um parênteses aqui, que Davi era um pastor de ovelhas, estava tudo bem na vida dele. Ele cuidava das ovelhas do pai dele lá, ninguém notava ele, estava tudo certo lá, estava tudo normal na vida dele. De repente chega o profeta chega e despeja óleo na cabeça dele, fala assim: a partir de agora você está ungido rei de Israel. Irmãos, bastou ele ser ungido. A unção, ela atrai perseguição, ela atrai o inimigo. O diabo odeia as pessoas que têm unção. O diabo quer destruir as pessoas que têm unção. Vou
abrir mais um parêntese dentro dos parênteses, que eu já abri aqui. A primeira morte que houve no mundo, a primeira morte que existiu nesse planeta, foi a morte de quem? Se a gente não tivesse no distanciamento, ia falar, bate no ombro da pessoa que está do seu lado, e fala assim, foi a morte de um pastor. Como assim, pastor? O pastor? Que pastor, pastor? Fala assim, foi a morte de Abel. Abel era o quê? Pastor de ovelhas. O diabo odeia quem tem unção, porque o diabo sabe que quem tem a unção de Deus, ele faz um estrago. O diabo sabe que aquelas pessoas que têm a unção de Deus, quando ele fala, as coisas acontecem. Quando ele ora, as coisas acontecem. Quando ele aconselha, a pessoa obedece o conselho, as coisas acontecem. Há uma unção, há peso na palavra dele. Então, Eliseu falou, quero porção dobrada do teu espírito. Eliseu falou, você pediu uma coisa difícil, mas se você me ver subir, seu pedido está realizado. Pronto, mais uma missão. Ele tinha agora que ver Elias ser arrebatado. A Bíblia não fala que Elias ia ser arrebatado. A Bíblia não falava como Deus ia tirar Elias. De repente Elias podia cair morto. A Bíblia só fala que Deus ia tirar Elias. E eu acho bonito no versículo 11, de repente. Nessa pandemia a gente tem falado muito sobre a palavra de repente, né? De repente. Vocês se lembram de alguma mensagem que nós citamos aqui? De repente Deus fez isso. De repente aconteceu aquilo. Está escrito na Bíblia, muitos de repentes. A Bíblia diz que de repente, vem cá, Luizinho. De repente, enquanto eles caminhavam, fala para a pessoa que está do seu lado, fala, a vida cristã é uma caminhada. Enquanto eles caminhavam, caminha comigo aqui, enquanto eles caminhavam e conversavam, e Eliseu sugando o conhecimento de Elias, e Eliseu admirando Elias. A Bíblia diz que de repente passou um carro de fogo no meio deles, irmãozinho, separou eles, e de repente veio o redemoinho, irmãos, e Elias começou a subir para o céu. Eliseu ficou apavorado, olhando para o céu, falando, meu pai. Olha o respeito que ele tinha para com Elias. Agora não era mais meu mestre, agora não era mais o meu mentor, agora não era mais o meu discipulador, agora não era mais o meu profeta, agora era o meu pai, carros e cavalos de fogo. E de repente, ele recebe, aleluia, glória a Deus, pela segunda vez a capa. A primeira vez foi quando Elias colocou a capa sobre ele. Ele matou todo o jumento, ele matou todo a sua junta de bois. Ele recebeu a capa, Elias estava do lado dele, colocou a capa nele. Agora a capa, ela vem do alto, porque a unção vem do alto, a unção vem do céu, e de repente aquela capa vem descendo. A Bíblia não descreve como Eliseu estava, mas eu acredito que Eliseu devia estar aquela capa vem descendo, aquela capa, está aí a capa, aquela capa que ele tinha
sentido nos ombros. Agora aquela capa, ela vem do céu. Ele tinha sentido aquela capa por fora. Agora ele olha a capa por dentro. Ele começa a cheirar a capa. É bonito ver a capa na vida das pessoas. Quando o Tercinho canta, há uma unção, há uma capa na sua vida, filho. E as pessoas que olham falam: nossa, olha que unção que existe nele. Elias tinha essa capa. Quando ele colocou a capa em Eliseu, as pessoas começaram a ver, falaram: nossa, Eliseu foi marcado, hein? Mas a capa não ficou no Eliseu, voltou para Elias. Agora a capa veio do céu. Quando a capa veio para o céu, Eliseu não olhou a capa só do lado de fora, sabe? Começou a ver a capa do lado de dentro. O que havia escondido dentro daquela unção, daquela capa, daquele chamado. Ele começa a sentir aquela capa. Aqui tem cheiro de jejum, aqui tem cheiro de consagração, aqui tem cheiro de joelho dobrado no meio das pernas, aqui tem cheiro de joelho dobrado no Monte Carmelo, dizendo: olha para o mar, vê se tem algum sinal. Quando a gente olha por fora, a gente admira, mas quando a gente começa a olhar por dentro, a gente começa a ver o preço da unção. Preço da unção. Eu quero desafiar você nessa noite. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Diante de Deus, é cansativo pregar 3 cultos. Vocês não têm noção. O físico fica muito cansado. Mas eu estou pregando nesta noite aqui. Parece que eu estou descansado faz mais de 30 dias. Eu acabei de pregar às 6:30 da tarde. Nós encerramos o culto. Deus quer desatar uma unção sobre a sua vida. Mas Deus vai desatar essa unção naqueles que creem, naqueles que desejam, naqueles que não estão ouvindo a escola dos profetas, dizendo: ô Eliseu, fica aqui, tá bom, você já caminhou bastante, ó, você progrediu bastante, você tem, nossa, tá bom demais. Eliseu dizia: não, eu quero mais, obrigado, Luizinho, eu quero mais. E a palavra de Deus nos diz que ele pega aquela capa, e ele bate novamente no rio, e o rio novamente não era o Elias que tinha aberto aquele rio, era o poder de Deus que estava na vida de Elias que tinha aberto aquele rio. Não era o Eliseu que estava abrindo aquele rio, era a unção que havia na vida de Elias e que agora estava transferida na vida de Eliseu de uma forma dobrada, que estava abrindo aquele rio. Está disposto a ir a Betel? Está disposto a ir a Jericó? Está disposto a ir ao Jordão? Está disposto a ir um pouco mais longe? Está disposto a ir um pouco mais longe? Há um preço. Há um preço. Não pense, meus queridos irmãos, não pense que a unção dobrada ela vem por um acidente. Aconteceu, caiu um negócio aqui, nossa, olha, você viu como Deus está usando fulano e tal? Não, não é assim. Algumas pessoas querem receber essa unção,
mas elas acham que essa unção, ela recebe essa unção como se pega um sorvete numa sorveteria. Não é assim. A unção, nós temos que fazer alguma coisa, dar o primeiro passo, para que o Espírito de Deus olhe no nosso coração, sonde o nosso coração, esquadrinhe o nosso coração, lapide as nossas vidas e diga: Ele quer essa unção, Ele quer esse poder. Ele não quer esse poder para o nome dele ficar grande, Ele quer esse poder para que o nome de Deus seja exaltado, glorificado, amado na vida das pessoas. Amém, gente? Eu quero orar com você neste momento. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você que Deus não precisa da sua capacidade. Lógico que é importante nós termos uma certa capacidade, mas o que Deus está pedindo para você nesta noite é a sua disponibilidade. Disponibilidade. Eliseu recebeu essa capa, essa unção dobrada, no momento mais improvável. Ele estava caminhando e conversando. Como é que está a sua caminhada? Com quem você está caminhando? O que você está conversando? Com quem você está tendo comunhão? E o que você está falando? Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Unção dobrada, poder dobrado do Espírito de Deus, coragem dobrada, ousadia dobrada, compromisso dobrado, seriedade dobrada, envolvimento com as coisas de Deus dobrada, procrastinação acabou. Vou deixar para amanhã. Não dá. Para amanhã tem os discípulos dos profetas que fazem. Para amanhã tem outras pessoas que fazem. Deus quer gente que diga: eu estou aqui, disponível, pronto, sedento. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de ti. Eu não sei como está o seu coração, mas eu sei como está o coração de Deus. Eu sinto o coração de Deus nos observando neste momento. O coração de Deus olhando para você, jovem, e te observando, olhando para você, meu irmão, para você, minha irmã, te observando. Deus sabe quem quer mais. Deus sabe quem está disposto a caminhar mais, a ir mais longe. Deus sabe quem está mais disponível. Ele sabe. Elias realizou 7 milagres na Bíblia. Eliseu 14. O último milagre que Deus realizou através da vida de Eliseu, Eliseu já estava morto. Olha o que é unção. Eliseu já estava morto. A Bíblia nos diz que estava havendo uma guerra.
e um soldado morreu, e tinha uma cova, um sepulcro aberto, e pegaram aquele soldado, não sabiam que era o sepulcro de Eliseu. Os restos mortais de Eliseu estavam naquele sepulcro. Pegaram aquele corpo morto e jogaram naquele sepulcro. Quando aquele corpo tocou nos ossos de Eliseu, pum, ele ressuscitou. Porque a unção ainda permanecia até nos ossos daquele homem, até no tutano daquele homem tinha unção, porque ele ousou ir mais longe, ele ousou desejar mais, ele ousou caminhar mais, ele desejou mais. Terça-feira tem discipulado aqui na igreja, terça-feira tem escola de líderes aqui, tem um discipulado muito forte na terça-feira. O que eu ensino para os pastores, para os líderes de igrejas, eu estou ensinando para o povo que vem de terça-feira. É um teste para você, se você está disponível, vem terça-feira. Os líderes da igreja, diácono, diaconisa, músicos, tal, vem e mostra o que você quer, não para mim, mas para Deus. Feche os seus olhos, abra o seu coração. Deus te trouxe aqui nessa noite chuvosa, não sei como é que está o tempo lá fora, que eu estou aqui desde as 15 para 5, não saí da igreja ainda. Eu não sei se choveu, depois das 5 horas eu cheguei aqui, estava chuviscando. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite, nesse terceiro domingo do mês, domingo de chuva. Chuva é símbolo da graça de Deus. Deus te trouxe aqui nesta noite, e você saiu da sua casa e veio aqui nessa noite. Talvez não estava planejado você vir aqui nessa noite, mas o Espírito Santo te incomodou, o Espírito Santo tocou, o Espírito Santo falou, alguma coisa aconteceu, e você está aqui. Você não está aqui por um acaso, foi Deus que te trouxe aqui. Abra o seu coração para Jesus, diga para Deus: Senhor, eu quero mais, eu quero caminhar mais. A minha vida contigo, eu não quero os arrepios somente, Senhor. Eu não quero só ser um discípulo de profeta, eu não quero ser um discípulo de pastor, não, Senhor. É muito bom estar na igreja, é muito bom cantar, é muito bom dançar, é muito bom tocar, mas eu quero mais, porque eu sei que o Senhor é uma fonte inesgotável. O Senhor é uma fonte inesgotável, e tudo que é do céu, tudo que o Senhor tem, eu quero. Tudo que o Senhor tem para mim, eu quero. Aleluia. Abra o seu coração, enquanto o Tercinho entoa a Deus um cântico. Eu quero orar por você, e o Espírito Santo de Deus vai começar a falar, vai começar a se mover. Abre o seu coração, você adolescente, você jovem, você júnior, você que tem 10, 12 anos de idade, você que tem 70 anos de idade, você abra o teu coração, porque Deus quer te encher. Seu coração para Deus, vai colocando diante do Senhor a sua vida. Você na sua casa vai colocando diante de Deus a sua vida.
está limitado no tempo. Deus está aqui, está aí com você. Colocar as minhas mãos sobre a sua cabeça, mas o Espírito Santo de Deus agora está colocando as mãos na cabeça de muitas pessoas. Você que está enfermo, Ele está curando você. Não se preocupe com o dia de amanhã, já basta o dia de amanhã, tem os seus problemas, e Deus já está lá no amanhã, Ele já está lá no futuro, Ele já está lá, Ele já está lá. Não se preocupe, não se preocupe com coisas materiais, porque Deus já preparou tudo, o pão Ele preparou, as vestes Ele preparou, o que você precisa Ele preparou. Se preocupe agora em se encher de Deus, se preocupe agora em encher-se do Senhor, se preocupe agora em desejar, querer ir mais longe, caminhar mais, há uma estrada, meus irmãos, há um caminho, meus irmãos, há uma estrada, meus irmãos, há um caminho, há um preço. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos os teus filhos que estão aqui nessa noite. Eu peço, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, o Senhor sabe que desde manhã eu estou, Senhor, desejoso com esta palavra no meu coração, de falar sobre a unção dobrada, Deus, o Senhor quer levantar profetas, o Senhor quer levantar gente cheia do Espírito Santo para esse tempo. Deus, tem muito rei nesse
desse mundo, Senhor, os reis têm o poder, mas os profetas têm a unção. Oh meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por todos os teus filhos que estão aqui, por todas as tuas filhas que estão aqui, que o teu Espírito Santo que chama, que o teu Espírito Santo que levou Elias até onde Eliseu estava, que o teu Espírito Santo toque, que o teu Espírito Santo visite, que o teu Espírito Santo encontre os Eliseus nesta noite aqui, encontre os Eliseus das casas. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja abençoando a todos os teus filhos com a saúde física, emocional, espiritual. Que o Senhor esteja abençoando os teus filhos com a alegria, com a paz, com a satisfação, com a alegria da salvação, com a alegria do chamado, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo esteja capacitando a vida de todos os teus filhos aqui, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja matando essa sede, o Senhor esteja preenchendo essa sede. Em nome de Jesus, nós ministramos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ministramos a saúde, ministramos a cura, ministramos a prosperidade, ministramos a vitória, ministramos a bênção. Deus, há coisas que só o Senhor pode fazer, há coisas que só o Senhor pode fazer, Senhor. Deus, tudo que há ao meu alcance, tudo que o Senhor tem colocado em meu coração, com sinceridade eu tenho entregado à igreja. Deus, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, Senhor, eu tenho entregue com sinceridade, com fidelidade a esta igreja. Deus, é isso que eu posso fazer, Senhor. É isso que eu posso fazer, Senhor. Que o teu Espírito Santo quebre barreiras, quebre as barreiras, Espírito Santo. Enche esse teu filho, essa tua filha da tua unção. Que haja o poder da expressão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós ministramos, Pai, que o Senhor levante no nosso meio gente inflamada pelo Espírito Santo. Deus, que o Senhor levante a geração João Batista, os João Batistas. O Senhor levante a geração Eliseu, aqueles que desejam a unção dobrada, Senhor. Que o Senhor levante, Senhor, as pessoas para fazer a diferença nesse mundo tenebroso, nesse mundo triste, nesse mundo hostil, nesse mundo que precisa de mensageiros, que precisa de profetas, que precisa de homens e mulheres corajosos, que precisam de homens e mulheres ousados, ó Deus, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Receba esta unção de início. Receba essa unção. Receba essa capa do chamado. Aí na sua casa, receba essa capa do chamado de Deus. Deus está colocando uma capa na sua vida espiritualmente. Assim como Elias lá no início
Mate a tua junta de boi, mate a tua junta de bois, mate a tua junta de bois. E caminha, e converse, e caminhe, e vai para Betel, e vai para Jericó, e vai para Jordão, mas vai, deseje a presença de Deus, em nome de Jesus. Que esta capa venha sobre a sua vida, que você possa cuidar disso, e que isso possa crescer conforme o teu progresso espiritual, conforme a tua entrega, isso possa crescer na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Comece a aplaudir o nome do Senhor, exaltar o nome do Rei. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus iniciou algo novo na sua vida nessa noite. Vai depender só de você, da tua vontade, da tua entrega, em nome de Jesus. Amém. Terça-feira nós temos o culto aqui na igreja, culto dos líderes, né? Ensinamento. Deus tem uma palavra muito forte. Eu quero falar terça-feira com vocês sobre a diferença de uma unção de rei e a diferença de uma unção de profeta. Esteja conosco. Sexta-feira nós temos vigília na igreja. Enquanto durar essa pandemia, toda sexta-feira vamos fazer vigília aqui. Meia-noite nós temos a vigília presencial e online. Sábado tem culto dos jovens, e domingo nós temos 3 cultos: 9 da manhã, 5 da tarde e 7 da noite. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Eu amo vocês no nome de Jesus. Você está saindo nesta noite daqui, você na sua casa, você está saindo com uma capa, espiritualmente falando. O que se vai fazer com ela agora é você que vai decidir. No mundo, Satanás está te vendo com essa capa. Os demônios estão te vendo com essa capa. Os anjos dos céus estão te vendo com essa capa. E Deus tem muita expectativa a teu respeito. Muita expectativa a teu respeito. O que você vai fazer é você que vai fazer. Amém? Elias colocou a capa e disse: segue-me. E a Bíblia diz que Eliseu seguiu. O recado de Deus está dado. Vamos orar, vamos encerrar. Levante as suas mãos para os céus. Pai, nós te agradecemos por essa noite, por tudo aquilo que aconteceu aqui. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares. Possamos ter uma semana de paz, uma semana de vitória e uma semana cheia do Espírito Santo. Que todo intento de Satanás contra as nossas vidas, família, igreja, o nosso ministério,
seja anulado, cancelado e destruído no nome de Jesus. Que essa semana seja uma semana de surpresas dos céus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe todos vocês, amo vocês. Não se esqueça, repita comigo: espiritualmente há uma capa na minha vida. Essa capa é o sinal de um chamado de Deus, é o sinal de um início de um grande chamado de Deus na sua vida. O que você vai fazer com isso é só você e Deus. Deus abençoe a todos, eu amo vocês, beijo no coração, até terça, até sexta, até domingo, se assim o Senhor nos permitir. Vão com Deus, meus irmãos.